Olá, eu sou o Breno Lucano, criador do blog de filosofia Portal Veritas. Hoje venho trazer uma pergunta. Você já jogou RPG Roleplay Game? E qual a sua relação com a filosofia? Assista o vídeo e vamos juntos descobrir as respostas. Você já brincou alguma vez de contar histórias? Quando você senta para assistir um filme, por exemplo, e você para pensar na história, na narrativa que aquele filme conta, ou quando você pega um livro, folheia e começa a pensar na narrativa, nas histórias que são contadas naquelas folhas. Quando você vai num espetáculo de teatro, onde você pode ver aqueles atores interpretando personagens diferentes, todos eles inseridos num contexto, se articulando entre si, contando histórias. Vocês já pararam a pensar que vocês poderiam vivenciar personagens dentro de um jogo? Porque, na verdade, essa que é a ideia do RPG, do Roleplay Game. É um jogo de contar histórias. E são justamente essas histórias criadas, narradas e co-criadas através de todos os participantes da mesa de jogo que se insere a perspectiva do Roleplay Game. O RPG é um jogo que estourou nos anos 90, mais ou menos. Eu era adolescente na época e vivi muito isso, onde você é capaz de, através desse jogo, contar histórias. E veremos então que tipo de histórias se é possível contar. O RPG é um tipo de jogo que você é capaz de criar narrativas diversas sobre diversas coisas. Assim como você é capaz de pegar um livro como esse e escrever o que você quiser nele, você também pode pegar uma mesa de RPG, uma mesa de um jogo, e criar o que você quiser ali. Onde você vai ter, na verdade, a figura do mestre, que na verdade representa Deus praticamente, porque ele determina todos os passos dos jogadores, e ele cria uma história, esse mestre, o narrador, e dentro dessa história, os personagens, que são os jogadores, se inserem. Então você pode pensar, por exemplo, numa história da Branca de Neve e Sete Anões. Imagina então que o narrador ele vai contar uma história baseada nesse conto de fadas. Ele vai criar aquele ambiente, ele vai dizer que existem 7 anões e mais a Branca de Neve, 8 personagens. Então ele vai pegar 8 personagens. Cada um vai interpretar um anãozinho. E de repente vai ter um jogador que vai interpretar a Branca de Neve. Cada um desses anõezinhos vai ter características próprias, histórias próprias, abordagens psicológicas próprias. E todos eles se articulam. E todos eles se envolvem dentro de uma trama que é criada pelo narrador. Então vocês vejam que o narrador, ou o mestre, ele vai criar todo um contexto, vai dizer o que acontece, e o que acontece, e quando acontece, e por que acontece. E os atores, os jogadores, eles vão interpretar esses personagens dentro desse contexto. O Zangado ele pode dizer, por exemplo, que foi encontrar a Branca de Neve. Mas aí o Dunga pode chegar e dizer assim para o Zangado, não vá agora. E os dois resolvem fazer uma outra coisa antes. Então são histórias que são contadas. E é assim que funciona então o jogo do RPG. Existem RPGs de todo tipo, né? Vocês podem encontrar desde videogame, que fazem bastante sucesso,
como esse exemplo Dragon Quest, o Final Fantasy. O Final Fantasy ele é bastante conhecido, inclusive. Com esse tipo de abordagem, geralmente é medieval. Então você tem uma história medieval que é contada e os personagens são criados como, por exemplo, um guerreiro medieval, como um mago, como um elfo, alguma coisa nesse sentido. E esses personagens eles são conduzidos via joystick. Então o guerreiro ele anda por uma vila medieval, é, encontra um salteador, ou encontra um ogro, e aí inicia uma batalha, alguma coisa do tipo. Então, esses jogos graficamente, são inclusive bonitos, são pesados, tem que ter um bom computador, um bom videogame, mas graficamente eles são bonitos, às vezes que são até cheios de detalhes. Existem jogos de tabuleiros também, onde vocês podem criar mapas de mundos mitológicos, como você pensar, por exemplo, em Senhor dos Anéis, que é um RPG, não, é um jogo, é uma fantasia pura aquilo dali, né? É um jogo de RPG puro, ambientado numa perspectiva medieval, ambientado numa perspectiva de fantasia. Então você encontra criaturas ali mitológicas se envolvendo, geralmente é, buscando algum tesouro perdido numa masmorra de um castelo esquecido, protegido por um mago, por um feiticeiro super cruel que escravizou povos, alguma coisa nesse sentido. Então vocês percebam que são jogos fantasiosos. E você tem finalmente os livros de fantasia, os livros propriamente dito, né? Vocês vejam aqui, por exemplo, e era esse tipo de jogo que eu jogava, eu joguei muito, onde você tem um livro. Eu deveria até pegar o meu aqui, eu não peguei para mostrar para vocês. Vocês têm um livro com todas as regras, com todas as ambientações. Ele vai dizer ali como é que funciona, como é que acontecem as coisas, né? O Dungeons Dragons, por exemplo, é um jogo de medieval. E dentro desse jogo medieval, ele vai apresentar os personagens que existem dentro desse universo. Existe, por exemplo, bardos, existem elfos, magos e por aí vai. Então eu acho que é assim que funciona realmente o Dungeons Dragons. Eu não tenho muita experiência no Dungeons Dragons e pessoalmente não gosto muito de medieval. E existem outros livros, né, como Vampiro, como Cyberpunk. Existem ambientações de RPG que são futuristas. Existem outras ambientações de RPG que são baseadas em super-heróis, GURPS Heroes, por exemplo. Você brinca interpretando um super-herói. Eu tive poucas experiências também com super-heróis, mas eu sei que são fascinantes também. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de jogos, onde você tem, por exemplo, Dungeons Dragons, com uma capa com um dragão, o que é bastante sugestivo, né? Porque na verdade o DD ou ADD, o Advanced Dungeons Dragons, que originou na verdade o desenho Caverna do Dragão, né? Ele tem essa perspectiva de medieval, de fantasia. Como eu falei para vocês, tem o Ghost Supers, né? Com baseado em super-heróis. Todos esses aqui americanos. E vocês sabiam que também existem RPGs brasileiros? Ou existiam, né? Hoje acho que não vende mais isso. O Tagmar, por exemplo, que era um jogo medieval e de uma editora brasileira. Era editora. Era GSA, eu não me lembro mais a editora que era. É, Era interessante, eu comecei a jogar RPG nos anos 90 através de Tagmar. Logo em seguida, o Tagmar não era meu, era só um jogador, eu comprei e me tornei o narrador desse Desafio dos Bandeirantes, que também era brasileiro. Esse daqui completamente envolvia cultura brasileira. Era muito interessante.
Você podia jogar com o Bandeirante, em 1650, que adentrava o território da antiga Veracruz. E nessa perspectiva você podia encontrar desde tribos indígenas, quilombos. Você podia jogar com um bruxo, por exemplo, que era perseguido pela Inquisição. Você podia jogar com o Inquisidor, você podia jogar com pajé, você podia jogar com babalorixá. Todos esses eram personagens folclóricos. Acho que está tendo um jogo aqui em algum lugar. Todos esses personagens, então, folclóricos do Brasil. E por isso que é muito, muito legal. Foi um jogo muito, muito divertido. Ele é bem mais simples do que um Campus, por exemplo, do que um DD, mas ele era bem legal de se jogar, era bem divertido. Será que teremos jogo aqui hoje? Eu moro perto do estádio do Botafogo. De repente vai ter jogo aqui hoje. Vamos ver o próximo slide. E esse que na verdade era a perspectiva que eu mais gostava. Eu não gostava muito assim de fantasia medieval. O que eu mais gostava, na verdade, era uma série de livros dessa editora, que foi extinta, pelo que eu sei, White Wolf, que lançou o chamado Mundo das Trevas, onde o livro mais famoso foi o Vampiro. O Vampiro, você joga com vampiros, no mundo muito próximo desse mundo que nós vivemos. Não é o mundo medieval, não é o mundo cyberpunk. Na verdade é o mundo das trevas, é um mundo parecido com Gotham City do Batman. Um mundo sombrio, um mundo de penumbras, de corrupção, um mundo de fome, de lutas de classes sociais, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. É nessa perspectiva que surge o vampiro, nessa perspectiva que surge esses personagens que estão à margem da sociedade e que vivem escondidos. Todos os personagens do mundo das trevas, qualquer dos livros, eles vivem sempre escondidos. Os humanos não sabem da existência deles. O meu livro, que eu poderia ter colocado, mas não coloquei, foi o que deu sequência ao vampiro, que é o Lobisomem Apocalipse. Você joga com lobisomens, mais ou menos parecido com os lobisomens dos filmes. Os lobisomens formam sociedades secretas e que lutam pela defesa de algo que eles chamam como Gaia, o planeta, né? Eles defendem o meio ambiente. É como se fossem ambientalistas, vamos colocar dessa forma. Mas dentro dessa perspectiva deles existe uma filosofia, daí a importância desse vídeo no canal de filosofia. Porque a perspectiva cosmológica dos lobisomens é muito interessante, né? Desde da criação de um demiurgo propriamente dito, e o modo com que a cosmologia dele se forma, através de 3 forças primordiais. E é muito interessante essa filosofia. Aqui no Vampiro à Máscara, ele tem uma coisa muito interessante, que é, como você joga com vampiro, jogar como vampiro tem umas questões muito peculiares. Lembra daquele filme, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, Tom Cruise? Eles brigavam com a própria imortalidade. Vocês se lembram disso? Lembra o que é, por exemplo, aí você começa a pensar, por exemplo, em Schopenhauer, o que seria morrer, o que seria viver eternamente? Porque para Schopenhauer, isso seria uma desgraça. Talvez você possa pensar, para além de morrer, além de viver eternamente, você pudesse pensar em viver o tempo que você tem aqui agora, mas viver de uma tal forma que você não precisasse pensar que a vida precisasse ser eterna, porque você fez tudo o que você tinha para fazer aqui agora. Então, o vampiro ele traz então esse dilema, o dilema da imortalidade, um dilema de uma imortalidade que, na verdade, se torna um fardo. E se torna um fardo porque
Você é imortal, as pessoas não. Tudo aquilo que você ama vai passar. As pessoas que você ama vão morrer. O mundo que você conhece hoje vai mudar completamente. Imagina alguém que vive 300 anos, que viveu durante a queda da Bastilha. E para pensar agora como é que essa mesma sociedade mudou. Amores que vieram, que se foram. Filhos que vieram e que também se foram, netos, bisnetos. E todo mundo vai, e você está aqui preso numa vida que deveria ser uma benção, mas não é, porque na verdade você está enclausurado numa perspectiva de enclausuramento, onde você quer simplesmente viver o que você tem para viver e depois se despedir, porque não tem mais nada do que viver. Você é como pensar, por exemplo, no dilema da ressurreição dos cristãos. É como pensar que de repente você morre e você renasce, ou da reencarnação para os espíritas, depois os budistas. Você renasce e depois você para pensar, e depois? Como seria para pensar numa vida que todos os dias são iguais? Você vai acordar, você vai trabalhar, você vai dormir, você vai acordar. Isso durante a eternidade inteira. Então eu fico pensando, por exemplo, nessa perspectiva de Schopenhauer, segundo a qual isso se torna enfadonho, se torna absolutamente sem sentido. A imortalidade que deveria ser tomada no sentido de criar sentido, vencer a morte, talvez você possa pensar que o sentido esteja em você aceitar a morte. Aceitar aquilo que Camus vai dizer, o absurdo da vida. Na medida que você aceita o absurdo que é viver, talvez você consiga viver da melhor forma. Sabendo que você vai morrer, talvez você possa pensar, o que eu posso fazer agora de melhor? E essa que eu acho que é a abordagem que o vampiro nos traz. Existe um outro livro do Mundo das Trevas, que esse é o livro que eu mais gosto. Demônio, a Queda. Você joga com demônios que saíram do inferno, do abismo. Você tem uma mitologia hebraico-cristã, através do qual Deus precipita os demônios, especialmente Lúcifer, no abismo, e eles, de uma hora para outra, eles conseguem escapar do abismo, possuem corpos de nós humanos aqui. Só que esses demônios, alguns deles eles querem vingança realmente contra os homens, porque eles só foram para o abismo por causa dos homens, porque Lúcifer quis ajudar os homens. Querendo ajudar os homens, Deus foi querendo, como prometeu, né, dar o fogo aos homens, né? Lúcifer fez muito isso dentro dessa perspectiva desse jogo. Dando fogo aos homens, Deus, Zeus, precipita Lúcifer e todos os seus seguidores no abismo. Alguns conseguem escapar depois e possuem os humanos. Mas Lúcifer foi desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então essa ideia de você entregar fogo aos homens, ela foi meio que eclipsada, de modo que alguns demônios não sabem mais se o que eles fizeram foi o certo. Alguns acham que eles deveriam seguir o ideal de Lúcifer e conduzir os homens à salvação e à redenção. Outros acham que não. Outros demônios acham que você deve se vingar dos humanos, porque tudo aquilo que aconteceu com os demônios foi culpa dos homens. Então você vai se vingar dos homens. Outros vão dizer que vocês devem conduzir os homens a uma relação de paz entre eles. Então vocês percebam todo o dilema ético e cosmológico que é gerado nesse jogo. A própria ideia de você pensar
em sentimentos impuros, de falta de fé que os homens têm e que gera a saída dos demônios do abismo e fazer com que esses mesmos demônios possam possuir os mortais, né, os homens, e eles só possuem em função da falta de fé. Então você começa a pesquisar, começa a pensar, a refletir sobre o que é essa fé. De que modo que essa fé é importante para os homens? Essa redenção que Lúcifer queria, será que ela não poderia ser entendida como uma entrega de fogo aos homens realmente? Fazer com que os homens não fossem apenas e simplesmente lacaios de Deus, mas pudessem construir a sua própria história, pudessem, como os existencialistas vão dizer, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, você é simplesmente uma existência, e sendo apenas uma existência, você é capaz de criar uma essência para essa existência. Ou seja, criar o sentido. Um sentido que pode ser muito bem fora de Deus. Um sentido que pode ser muito bem criar novas perspectivas simbólicas. Mas será que criando novas perspectivas simbólicas, isso não fará com que os demônios sejam capazes de sair do abismo? Se você para pensar, por exemplo, nessa facção de demônios que o livro aponta, os rapinantes, que querem se vingar dos homens, os homens realmente foram os culpados, como os rapinantes pensam? Será que talvez os demônios, assim como os homens, não foram apenas meros caprichos de um Deus que queria fazer muito mais marionete com os homens do que qualquer outro tipo de coisa? Então vocês percebam que esses jogos, RPGs, daí a importância do vídeo, é parar para pensar na perspectiva do jogo. É parar para pensar de que modo que o jogo é capaz de nos trazer questões filosóficas muito interessantes. Fazer com que nós paremos para pensar sobre mitologia, sobre ética, sobre cosmologia, sobre a própria questão da imortalidade, por exemplo, se a gente parar para pensar em vampiro. Sobre responder perguntas como: para que ser bom? Para que ser bom talvez seja um antídoto para que os demônios não possuam o meu corpo. Esse ser bom, ele necessita ser necessariamente ante os moldes de Deus? Por que Deus é tão importante nessa mitologia do Daimon? Do demônio, a queda, né? Daimon, Fallen, né? Demônio, a queda. Será que uma sociedade construída diante da pós-modernidade, pós-iluminista, onde nós somos a todo momento capazes de criar sentido para as coisas, será que essa sociedade ela é uma sociedade onde esses demônios seriam capazes de intervir só porque você é capaz de criar sentidos? Sentidos que estão à margem de Deus? Se você parar para pensar em Deus ou demônios também como criaturas mitológicas, se você parar para pensar em Deus ou os demônios como entidades metafísicas capazes de traçar narrativas através do mundo, traçar narrativas do mundo, de explicações sobre por que nós estamos aqui, como nós estamos aqui e o que nós devemos fazer. Então, o jogo de RPG traz essas questões. E são questões muito legais e que podem ser muito bem pensadas, por exemplo, numa mesa de jogo. Eu termino por aqui esse meu vídeo sobre RPG. Espero que vocês tenham gostado.
Visite o nosso blog, o portal verexblogspot.com, nossa página no Facebook, e nos encontramos por aí.